Meus irmãos, vamos continuar o nosso seriado em Marcos, a saga do Evangelho contado pelo evangelista Marcos, que temos feito desde o ano passado, e agora chegamos finalmente no capítulo 11, capítulo que tem por tema central a pública manifestação do Messias. Como vocês têm percebido, todas as semanas os pastores tentam abranger todo o capítulo. Eu também vou tentar fazer isso, mas são 5 histórias que parecem diferentes. São 5 pontos que parecem não se tocar muito bem. Mas o que eu pretendo fazer hoje é apresentar a vocês o contexto central de toda essa história. O que eu tenho para fazer hoje aqui é basicamente levar vocês para dar uma volta de helicóptero pela Feira da Prata. Eu não vou mergulhar na Feira da Prata e mostrar o que tem em cada quiosque lá, em cada vendinha, mas eu pretendo mostrar de forma geral o que está acontecendo no capítulo 11. Isso é uma visão panorâmica de todo esse capítulo. E para que a gente possa começando bem, a gente precisa lembrar o que é que aconteceu no capítulo anterior e qual a perspectiva de Marcos, de forma geral. O Evangelho de Marcos, ele quer nos mostrar o Jesus que opera milagres, o Jesus que é poderoso, que não é um homem igual a mim, igual a você. É um homem diferenciado, em que Marcos faz questão de narrar 18 milagres do nosso Jesus Cristo antes de sua morte. E ele, inclusive, encerra o seu livro, lá nas últimas páginas, dizendo que se ele fosse escrever cada um dos milagres, cada uma das maravilhas que Jesus fez, certamente faltariam papéis para anotar tudo isso. Então, tendo isso em mente, hoje a gente vai ouvir também sobre o último milagre de Jesus antes da sua morte. E o contexto que estava acontecendo tudo isso, apresentado no capítulo anterior, no capítulo 10, pelo pastor Érico, semana passada. Caso você estivesse na Baía da Traição, em Camboinha ou em qualquer outro canto, agora você pode ouvir novamente. Eles estavam se dirigindo a Jerusalém, eles estavam caminhando para a Páscoa, a última semana do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu foi que no meio do caminho eles resolveram dar uma passadinha em Jericó. Isso está narrado nos últimos versos do capítulo 10, o verso 46 até o verso 52, que é a história do cego de Jericó, ou dos 2 cegos de Jericó, como vai dizer Mateus. Então, nessa passada em Jericó, Jesus conseguiu mais 2 seguidores, pelo menos 2. 2 estão escritos aí. E esses 2 seguidores caminham com Jesus também, no último verso diz aí, estrada fora, ou seja, eles foram com Jesus para Jerusalém. Então é isso que está acontecendo. Jesus estava pretendendo ir para Jerusalém, passou em Jericó, fez mais 2 discípulos, operou um milagre, trouxe salvação àqueles homens e agora está novamente se dirigindo a Jerusalém. Esse é o contexto geral. Essa é a última semana de Jesus Cristo sendo iniciada aqui, a famosa Semana Santa, a Semana da Paixão de Cristo. É isso que a gente vai ver nesse capítulo. Então, de forma geral, os títulos que os editores colocaram, pelo menos na minha Bíblia, talvez na de vocês seja um pouco diferente, é o seguinte. A primeira história é a entrada triunfal em Jerusalém, que vai estar narrada dos versos 1 ao verso 11. A segunda vai ser a figueira sem frutos, do verso 2 do verso 12 até o verso 14. Depois vem a purificação do templo, que está nos versos 15 a 19. Depois vem o poder da fé, que está nos versos 20 a 26. E, por fim, a autoridade de Jesus e o batismo de João, narrada nos versos 27 até o verso 33. Eu peço perdão aos irmãos que eu não estou transmitindo nada, porque eu realmente não pude preparar. Eu fui pego de surpresa para poder fazer esse estudo, então eu realmente só coloquei meu esboço aqui, está bem feio. Não vou transmitir para não passar mais vergonha do que eu já passo. E aí, vamos então à primeira história, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Perceba, como eu disse no começo, todo esse capítulo ele quer mostrar a pública manifestação do Messias, ou seja, como as pessoas perceberam que Jesus era o Messias. E aí, a gente tem que entender que a chegada de Jesus em Jerusalém se deu no período da Páscoa. Como você muito bem sabe, um ávido leitor da Escritura, lembra lá de Números 9 e de muitos outros capítulos que falam sobre a Páscoa, você entende que na Páscoa era celebrada a morte de um cordeiro para simbolizar a expiação, o perdão dos pecados de um povo, ou do povo de Israel. Só que essa Páscoa em questão, desse ano em questão, tinha um cordeiro diferenciado. Você sabe o final dessa história. O cordeiro era o próprio Cristo que chegou naquele jumentinho,
que veio diante dos homens, que foi aclamado e depois foi traído. Esse era o cordeiro que estava chegando. Então você tem que ter isso em mente. O contexto disso tudo aqui também é a festa da Páscoa. É a festa que celebrava a expiação, o perdão dos pecados, a morte do cordeiro, e o cordeiro aqui no caso é o próprio Jesus Cristo. Ele é o grande cordeiro que estava para ser sacrificado. Ele chegou no tempo certo, na cidade certa, com o veículo certo, com os meios certos e com os discípulos certos. Tudo para que a palavra do Senhor fosse cumprida. Não foi improviso de Jesus, não foi um acidente, não foi, estou precisando de um voluntário, vem aqui morrer, ele apareceu lá. Não, foi tudo planejado pelo Senhor. E é isso que está acontecendo aqui. É o início do cumprimento, é o início do fim. É o início de Jesus terminando a sua missão em vida. E aí a gente chega agora no próprio texto. Vamos lê-lo, o capítulo todo, e depois a gente vai parte por parte. Vamos lá. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua. O desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros, ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei que vem, o reino que vem, bendito o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já à tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de tirar-lhe a vida. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditasse nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco,
vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vamos ter um momento de oração, em seguida começamos no verso 1. Senhor Deus, essa é a tua palavra, nos ajuda a compreender o que o Senhor quer nos transmitir aqui. Nos ajuda a entender essa parte tão importante da vida do nosso Mestre, do nosso Jesus, para que possamos te adorar como tu mereces, para que possamos reverenciar o teu santo nome e perceber a tua glória através desse texto. Cativa os nossos corações a tua palavra e deixa a nossa mente ativa para que possamos realmente perceber o teu evangelho aqui. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa entrada de Jesus em Jerusalém não parece muito gloriosa, não parece muito triunfal. Ele pediu que 2 discípulos fossem numa cidadezinha, num vilarejo, e pegassem um jumentinho. Isso não parece muito glorioso. Acredito que talvez o nosso prefeito, presidente, governador não fossem optar por esse caminho. Eu imagino que eles iam escolher um carro bem grande, bem luxuoso, com várias bandeiras e as pessoas clamando de formas diversas para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse exaltado. Mas não é o que acontece aqui. O nosso Senhor, ele simplesmente ordena aos seus discípulos, a 2 discípulos, que vão e encontrem esse jumentinho. Ali estava passando pelas portas o filho de Davi prometido. Se você lembra, Davi recebeu essa promessa há muitos e muitos séculos atrás, que falava que viria um rei que teria o seu reino eterno, que teria o seu reino para sempre. Talvez Davi de imediato tivesse pensado que ele estava falando de Salomão, filho dele, que ia herdar o trono, mas aqui a gente vê o cumprimento disso tudo. Está entrando pelas portas de Jerusalém, a cidade de Davi, o filho de Davi, que tem um reino muito maior que o reino de Davi, que tem um reino sem fim, um reino que foi expandido para todas as tribos, povos, línguas, raças e nações. Esse é Jesus Cristo, que está entrando de forma tão simples. E aí a gente pode fazer uma pergunta. Se isso parece simples, então como entravam os outros reis, como entravam as outras autoridades no Antigo Testamento, no Novo Testamento? E a resposta é curiosa. Quando se entrava de cavalo pelas portas da cidade, não era uma boa notícia se um rei entrasse de cavalo, se um governante entrasse de cavalo. Era um presságio de guerra, era um prenúncio de guerra. Quando os homens viam que o seu rei passou de cavalo, certamente as espadas iam ser preparadas para poder derramar sangue. Esse era o prenúncio de guerra. Mas o jumentinho, ao contrário do cavalo, ele simbolizava o fim da guerra. Quando o rei voltava de jumentinho, quando o governante passava de jumentinho, significava a guerra acabou, agora é tempo de paz. E o nosso Jesus, você não percebe em momento algum entrando de cavalo. Ele não veio para fazer guerras militares e matar pessoas à espada, mas ele veio simplesmente para cumprir a profecia que havia sido proposta há tantos anos. Ele veio para trazer paz às nações, ele veio para redimir a humanidade. Esse é o nosso Jesus que está entrando de jumentinho aqui em Jerusalém. E a gente pode ainda se perguntar, e quanto ao povo de Roma, já no Novo Testamento, como eles entravam na cidade, como era a questão triunfal da vitória deles? Eu fui dar uma pesquisada, era uma coisa bem peculiar. Para que os oficiais de Roma fossem aclamados, precisava que os sacerdotes preparassem todo o caminho, aquela coisa, não é um tapete vermelho, mas era uma coisa assim bem pomposa, bem exuberante. E o caminho todo que o oficial fosse passar, que o governante ou a autoridade fosse passar, era necessário que tivesse incensado, para que eles sentissem aqueles aromas majestosos e cheirosos lá. E ao final disso, quando eles terminavam o caminho que foi todo incensado, eles iam direto para o Coliseu, para que no Coliseu eles jogassem todos os que foram feitos cativos, o povo que foi derrotado, seus inimigos derrotados, fossem jogados lá no Coliseu, para que agora os vitoriosos pudessem assistir eles se degladiando contra leões, enfim, contra animais selvagens. E essa era a comemoração do povo romano quando voltava de alguma guerra. Assim era a paz deles. Eles matavam pessoas em público como um espetáculo para que pudessem se divertir vendo aquilo. Mas não foi assim com o nosso Jesus. O espetáculo com ele foi bem diferente. O espetáculo foi a cruz, você sabe disso. Ele mesmo sofreu, não por animais selvagens, embora parecesse que as pessoas estavam agindo como animais selvagens. Mas ele derramou o próprio sangue, ele foi até a cruz do Calvário. Ali a gente viu o nosso herói sendo derrotado na cruz. Mas a sua derrota temporária nos trouxe vida e vida eterna. Isso é o que temos em Cristo. Isso é a redenção que temos na humilhação do nosso Salvador. E aqui a gente pode perceber mais uma coisa em especial sobre o jumentinho. Não é um animal aleatório, não podia ser num cachorro grande, num cavalo pequeno, num pônei, enfim, não podia ser outro animal, tinha que ser o jumentinho, porque era assim que estava escrito. Se você puder, abra sua Bíblia em Zacarias 9:9,
Eu gostaria de pedir que um irmão com a voz bem potente aí leia Zacarias 9:9. Sim, Zacarias tem 9 capítulos. Essa era a profecia. Jesus estava simplesmente cumprindo a palavra de Deus. Não foi aleatório o animal, não podia ser outro bicho, tinha que ser um jumentinho. E tinha que ser o nosso Senhor. Perceba, além das características do jumentinho, há a característica do rei também. Eis aí te vem o teu rei, justo, salvador e humilde. Esse é o nosso Jesus que estava passando pelas portas de Jerusalém. Esse é o caráter do nosso rei. Ele é diferente dos reis da terra. Enquanto os reis da terra lutam, derramam sangue para poder conquistar territórios, poder, glória, honras, tesouros, o nosso Jesus ele entra de modo humilde, ele entra de modo não glorioso aos olhos dos homens. Ele não esbanja arrogância e prepotência, mas simplesmente ele entra num jumento na cidade de Jerusalém. Ao invés de montar num cavalo exuberante, Jesus utilizava o jumento para anunciar a paz. Ele estava dizendo que ali viriam tempos de paz, que sentimos até hoje. Não mais somos escravos do pecado, não mais somos acorrentados ao pecado, mas ele nos libertou. Ele é o vencedor, que embora não pareça nada glorioso, não pareça nada heróico aqui essa entrada, é simplesmente o vencedor, o Cristo que triunfou sobre a morte, triunfou sobre o poder do pecado. Um homem chamado Ernesto Trenchard, um teólogo lá da Espanha, ele disse: ao entrar montado em um jumentinho, Jesus estava demonstrando a natureza do seu reino. Ele não viria com forças militares nem com ostentação carnal, senão por meios espirituais, que o homem era incapaz de compreender a parte da iluminação do Espírito Santo. Para os homens que já estavam esperando, entrar no jumentinho foi a coisa mais linda de todas. Se você lembrava de Zacarias, se você fosse um homem daquele tempo e lembrava da passagem de Zacarias, você estava vibrando ali, dizendo: ele chegou no jumentinho. Mas para os homens comuns, iam dizer: oxe, esse é o rei, está entrando de jumento na cidade, isso é o rei, cadê o ouro, cadê o triunfo dele todo? Mas para o povo do Senhor, certamente, aquele foi um momento ímpar, em que eles puderam adorar como a multidão estava adorando, como a gente vai ver agora. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois dele, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Isso, eles estão citando o Salmo 118, como você pode perceber, o Salmo 118, versos 24 aos versos 26. Eles estão clamando: Hosana. Hosana significa: ó, salva-nos, te pedimos, salva-nos, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, talvez algumas pessoas já estivessem fazendo isso como um mantra. Hernandes Dias Lopes vai dizer que muita coisa na igreja vai se perdendo sentido e vai se tornando como um mantra. Você simplesmente grita aleluia, sem saber o que aleluia quer dizer. Você simplesmente grita glória a Deus, sem estar realmente desejando que a glória seja dada a Deus. Simplesmente como uma frase de efeito, como uma palavra forte. E ele diz que aqui nessa multidão certamente estava acontecendo isso. Muitas pessoas, alguns com o coração realmente quebrantado ali, estavam dizendo: Hosana, salva-nos, eu preciso de um redentor, eu preciso de um salvador. Mas outros simplesmente estavam acompanhando o bolo, estavam acompanhando o pessoal gritando junto. Então, a gente percebe aqui que esse clamor, esse pedido, ele tem muito significado. Ele revela sobre a natureza do nosso Cristo. Ele é o clamor que nós fazemos. Mas uma coisa que a gente precisa perceber é que aqui no capítulo 11, ao passar pelas portas de Jerusalém, Jesus estava sendo aclamado: Hosana, vem, salva-nos. Mas uns 3 ou 4 capítulos depois, acredito que no capítulo 15, a mesma multidão estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, gritando: queremos Barrabás, preferimos Barrabás a esse louco aí que diz que é o rei. E aí fica uma pequena aplicação, fica uma pequena reflexão. Será que você não tem sido também inconstante dessa forma? Será que o seu coração, ora, está fervendo lá, fervilhando por Cristo, e outros momentos você diz: não é tão bonito assim, não é tão glorioso assim? Que sejamos como os escolhidos que estavam ali no meio dessa multidão, que em todos os momentos clamam: Hosana, vem e salva-nos, Senhor, precisamos da tua salvação. Não nos desampare, não nos deixes, bendito que vem
em nome do Senhor. E aqui a gente encerra essa primeira história, essa primeira parte, na verdade, da história, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em seguida, há uma leve polêmica entre Mateus e Marcos. Enquanto Mateus ele vai dizer que primeiro veio a purificação do templo e depois que veio a questão da figueira, Marcos vai colocar que é primeiro a figueira e depois a purificação do templo. Quem está certo? Quem está errado? Os dois estão certos. Quem está errado sou eu. A questão aqui é que Mateus separou por temas. Ele separou figueira e templo como uma coisa só. Jesus estava purificando, tanto que ele tira a figueira e tira os bandidões lá do templo. E aqui em Marcos, a questão é realmente cronológica. Ele narra os fatos conforme a ordem deles que eles aconteceram. No verso 11, ele vai dizer assim: E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então aqui está mostrando que Jesus chegou, passou o dia todo lá, observando o templo, como é que estava a questão em Jerusalém, e depois foi dormir. Nada mais normal, nós também precisamos, nosso mestre sentiu o que nós sentimos, ele precisou descansar. Não descansou em Jerusalém, foi para Betânia, e depois foi que ele voltou. Veja, no verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, nada mais normal também. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Isso é uma coisa muito interessante. Aqui Jesus não está narrando necessariamente apenas a história de uma figueira. Se você olha para essa figueira e diz: Nossa, como Jesus é brabo, ele viu uma árvore sem fruto e aí já destruiu a árvore. Você precisa olhar com os olhos de Jesus. Ele está falando da árvore, é claro que ele está falando da árvore. Mas ele também está falando de Israel, como vamos perceber. Se primeiro Marcos coloca a figueira sem fruto, ele está mostrando que Israel também é assim. É uma árvore grande, cheia de beleza, muitas folhas. Cadê Gustavo? Eu queria a ajuda de Gustavo. Tá aí dentro? Tu tem como colocar uma figueira aí? Só no daqui mesmo, não precisa botar na transmissão, não. Só para o pessoal ver como é uma figueira. É uma árvore gigantesca, tem mais de 75 espécies. Eu fui pesquisar sobre a figueira e percebi que é uma árvore gigantesca. Ela é realmente muito exuberante. Dá uma sombra imensa. E Jesus foi nessa figueira porque viu que não era a época da figueira ter frutos nem folhas. Uma curiosidade é que a figueira é uma árvore diferente. As árvores convencionais primeiro saem um bocado de folhas, depois vem os frutos, depois das flores, na verdade, vem os frutos. E a figueira, ela é o contrário. Antes de vir essas folhas aí gigantescas, vêm os frutos. Vêm muitos figos e depois é que começam as folhas. Então Jesus usou a lógica e disse: já que está cheio de folha, também deve estar cheio de fruto. Então ele olhou para essa planta e percebeu que ali era uma representação também de Israel. Israel tinha toda essa majestade aí, muitos sacerdotes, muitas festas, muitos rituais, muita gente proclamando que era cristão, mas na verdade não havia frutos. Não havia nada por dentro que pudesse alimentar. Então são esses os dois entendimentos desse texto que nós precisamos ter. Então, por fora, pelo exterior, Israel estava muito bonita, estava verdinha, cheio de folhas, mas por dentro não havia frutos. Essa é a primeira crítica que Jesus vai fazer, a primeira purificação que ele vai fazer, ensinando sobre Israel. E a segunda vai ser realmente no templo, que fica bem óbvio, bem explícito, Israel estava totalmente corrompida por dentro. Havia vendas, comércio, câmbio de moedas, enfim. O templo tinha se tornado um mercadão. Isso realmente leva o nosso Jesus a uma ação de muita ênfase, muita força. Mas retomemos aqui ao sentido da figueira. Ao chegar naquela figueira, Jesus realiza o seu 18º milagre, o último dos milagres realizados aí no livro de Marcos, antes da morte do nosso Senhor. Aquela figueira, como o Gustavo mostrou aí, tão grande, tão pomposa, tão cheia de folhas, devia estar com frutos. É o natural. Uma figueira, ela frutifica até 3 vezes no ano. E Jesus, com toda a sua onisciência e soberania, ele disse: não é tempo de figos. Mas se por acaso essa figueira que é diferenciada, ela está com figos na época que não é para ter figos, que bênção, ela vai alimentar e saciar a fome que Jesus estava e provavelmente os seus 12 também. Só que essa figueira sem frutas não servia para a missão que ela tinha sido proposta. Assim também estava sendo com Israel. Israel estava cheio de majestade, mas
vazia. E aqui Jesus ele faz essa crítica, essa condenação muito severa à figueira para que nós possamos entender algumas coisas. A primeira delas é que Jesus não se contenta com folhas. Ele quer os nossos frutos. A gente precisa dar frutos. Nós não devemos ser como essa figueira, tão verde, tão bem arrumada, com vocabulário cristão, veste roupas cristãs, toca músicas cristãs, mas não tem frutos de Cristo. Não revela Cristo por onde passa. Essa é a primeira crítica que ele faz àquela figueira e que pode ser aplicada aos nossos corações. Embora a figueira parecesse tão próspera, ela estava seca e murcha por dentro, não era estéril e infrutífera. Assim não deve ser conosco. A segunda aplicação que temos nessa menção da figueira é que Jesus não se deixa enganar. Embora a gente tente maquiar a nossa aparência e parecer o mais cristão de todos os homens, ele conhece o nosso interior. De fora você pode ver muito verdinha, muito bonita, mas Cristo ele conhece por dentro. E ele nem precisa chegar muito perto. De bem longe ele sabe como estamos. E quando ele chega perto é aí que ele vê que realmente nosso coração é vazio se estamos vivendo uma aparência de piedade. Então, lembre disso, Jesus não se deixa enganar. Você não vai conseguir, você pode enganar os irmãos, você pode se enganar, mas não conseguimos enganar a Cristo. Diante dele devemos estar com sinceridade, com frutos, vivendo a vida cristã em espírito e em verdade. E a terceira verdade nessa história da figueira é que Jesus é o único que tem o poder purificador. Se ele bem quisesse, ele tinha dito, figueira, dê frutos agora, e simplesmente ia faltar saco para guardar tantos figos. Mas o que ele fez foi realmente mostrar que ele também tem o poder da espada, da condenação, de dizer, você não está servindo para o seu propósito. Então, imediatamente, aquela figueira murchou, foi condenada. Assim também será a vida sem frutos. Há muitos outros textos na Escritura que falam, principalmente nos 3 evangelhos primeiros, que falam sobre isso. Há joio em meio ao trigo, há lobos em meio às ovelhas, e há figueira sem frutos em meio às outras figueiras. Que tenhamos essa cautela, que nos policiemos para perceber se estamos realmente frutificando, se estamos anunciando Cristo, demonstrando o nosso Cristo aos que estão ao nosso redor, ou simplesmente somos uma figueira muito bonita, mas que não fornece o alimento. Agora chegamos, finalmente, na terceira história, que no caso é uma história só, mas no terceiro ponto dessa história, que é a purificação do templo em si. A purificação interna, no caso, agora. Jesus se depara com aquela cena. Vamos ler o texto, depois a gente comenta. E foram para Jerusalém, no verso 15. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de tirar-lhe a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhara de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Essa nova etapa da história aqui traz alguns personagens específicos. Os que vendiam e compravam, os cambistas e os que carregavam utensílios pelo templo. Esses são os 3 primeiros inimigos que Cristo combate aí nesse texto. Os que vendiam e compravam eram os famosos preguiçosos e aproveitadores. Por um lado estavam os preguiçosos, que iam para Jerusalém, cumpriam o rito de ir para a cidade santa, para que pudessem orar, prestar culto ao Senhor, mas eles esqueciam de levar as suas ofertas. Então eles simplesmente chegavam lá e diziam, ei, você tem aí 2 pombas para que eu possa ofertar? E havia toda essa negociação, havia todo esse comércio na casa do Senhor. Esses eram os que compravam. Os que vendiam, sabiamente ou de modo esperto, aproveitavam do pecado dos outros para que no próprio templo eles pudessem vender. Se a gente pudesse traduzir assim de uma forma bem esdrúxula, é como se você chegasse aqui na igreja sem Bíblia e eu estou com uma caixa de Bíblias ali vendendo, porque você foi meio irresponsável e simplesmente esqueceu que na casa do Senhor você precisa da sua Bíblia. Então eu vendo Bíblias ali para aproveitar o seu pecado e lucrar com o seu pecado, e aí a gente segue esse ciclo. Cada um sai feliz, obedecendo de forma maquiada ao que o Senhor ordenou. Então era isso que estava acontecendo. Alguns vendiam pássaros, vendiam objetos de culto, para que os irmãos que esqueceram
pudessem ter os seus ritos atendidos. O segundo grupo de pessoas aí são os cambistas, os que fechavam as portas dos templos ao povo de fora, aos estrangeiros, aos gentios. Isso é interessante porque vamos supor que você é um paraibano e chegou lá em Jerusalém, você tem a nossa moeda aqui que é o paraibístico, aí você oferece lá e não é aceita a sua moeda. Então você tem 100 paraibísticos, você chega lá e seu dinheiro não dá para comprar um pássaro para fazer a oferta. Então o templo estava sendo fechado, a porta era bem estreita para quem fosse de fora de Jerusalém. Eles precisavam passar pelos cambistas e transformar as moedas deles nesses banqueiros aí do templo, para que pudessem realmente ofertar ao Senhor alguma coisa. E Jesus também cancela isso tudo, né? Essas negociações tão indecorosas que estavam acontecendo na casa do Senhor eram certamente incompatíveis, não deviam acontecer. E aí, o último grupo, que é combatido aí nesse texto também, é o pessoal, no verso 16, que conduzia utensílios pelo templo. Eu não tinha entendido essa parte muito bem. Aí eu fui perguntar ao grande Hernandes, ao velho Hernandes, e ele explicou esse texto num sermão dele, mostrando que a baixaria estava tão grande, o mercado era tão grande, parecia a feira central, que os homens simplesmente usavam a igreja como caminho. Eu estou com minha mercadoria aqui, eu preciso passar, eu vou ter que passar no meio do templo mesmo. Não se importava mais o que estava acontecendo, se estava havendo um ritual, um culto, uma liturgia. Enfim, eu passava com minha mercadoria e problema é de quem não estivesse se concentrando, porque eu tenho que vender, eu tenho que negociar. Aqui é a casa do Senhor, mas também é minha loja, eu trabalho aqui. Eu preciso enricar e ganhar meus bens financeiros. Então, são essas as pessoas que Jesus presta atenção. E ele prestou atenção no verso 11, eu acredito, que ele diz: tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, certamente, nessa noite que Jesus saiu para Betânia, ele não foi dormir com a cabeça muito aliviada. Ele viu o templo, essas coisas todas, cambistas, vendedores, compradores, gente passando no meio do templo com mercadoria. Certamente isso não deixou Jesus dormir assim bem fácil, bem tranquilo. Foi algo que incomodou, de tal forma que ele vem, agora no verso 15, e faz o que fez. Ele derruba as mesas, ele vira as mesas e diz: minha casa não é a casa do Senhor. Na verdade, ele diz minha casa mesmo. Não será chamada de covil de salteadores. É casa de oração para todos os povos. Ele faz essas duras críticas para purificar o templo. Aqui, a figura é de um zelador. Jesus ele faz essa limpeza, essa faxina muito pesada na igreja, tirando literalmente as pessoas, não só a sujeira, mas tirando as pessoas que não estavam ali para buscar ao Senhor, que não estavam ali para o propósito que a casa do Senhor foi constituída. Ele menciona aí nesse texto, que ele diz: a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações. Ele está citando Isaías 56, verso 7, a última parte de Isaías 56, 7. Ele estava fazendo essa faxina pela segunda vez, que ele já tinha feito a primeira lá em João, capítulo 2, dos versos 3 a 17. Então Jesus ele tem realmente esse amor pelo templo, ele tem esse cuidado, esse zelo, por isso que eu disse do zelador, de deixar a casa do Senhor sempre limpa, deixar a casa do Senhor sempre pura como ela deve ser. Embora em nosso meio nós mesmos podemos vir diversas vezes à casa do Senhor com pecados em nosso coração, com pecados ocultos, que temos vergonha de revelar, que temos pavor das pessoas descobrirem, aqui não estava acontecendo isso. As pessoas não estavam buscando a casa do Senhor como um hospital de pecadores. Pelo contrário, eles estavam fabricando mais e mais pecadores ali, alimentando os vícios, alimentando as pessoas erradas que simplesmente esqueciam ou tinham descaso com a casa do Senhor. Então, o termo que Jesus usa é muito duro. Ele simplesmente diz: vocês, porém, têm transformado a casa do Senhor em covil de salteadores. Isso basicamente é esconderijo de bandido. A palavra é muito dura. Imagina ele olhando para as pessoas e dizendo: isso aqui que vocês fizeram é uma baixaria, é um esconderijo de bandidos. Tanto pecado, tanta imprudência, tanta imundície na casa do Senhor, na cidade santa, em Jerusalém. E aqui, o que incomoda Cristo e que deve também nos incomodar é que a casa do Senhor é o lugar onde nós, pecadores, nos reunimos para nos esconder do nosso pecado, fugir do pecado, vir buscar aqui purificação, vir buscar aqui redenção em Cristo. Mas o que estava acontecendo ali nesse contexto era exatamente o contrário.
Eles estavam pecando na casa do Senhor e se escondendo na casa do Senhor como uma justificativa. Não, isso aqui que eu estou fazendo é para o bem do culto, é para o bem da igreja. Eu estou aqui oferecendo pombas, animais, para que os irmãos sacrifiquem. Eu estou servindo ao Senhor dessa forma. Mas, na verdade, eles estavam pecando no próprio templo e fugindo dessas consequências usando esses argumentos. E aqui uma consideração muito pesada também é que certamente havia pastores nesse meio. Certamente ele vai dizer que haviam sacerdotes, escribas, anciãos. É como se, nesse contexto aqui, usando os senhores como exemplo, o presbítero Betânia e o presbítero Edvan, eles viram tudo isso e ficaram de olhos fechados. Está tranquilo, pode continuar aí, vocês vendendo e eu ganhando alguma coisa, está tudo bem. Então a situação era realmente de calamidade, em que os próprios líderes da igreja estavam no meio disso tudo e nada faziam, nada falavam, estava tudo normal, estava tudo ótimo. Então, Jesus ele age dessa forma, ele acaba com o comércio no templo, ele acaba com a exploração dos estrangeiros no templo e ele abre as portas do templo novamente aos gentios, que é o que ele vai dizer aí, né? Casa de oração para todas as nações. Não importa se você é paraibano, se você é sergipano, se você é africano, venha e adore ao Senhor na casa do Senhor. Esse é o clamor do nosso Cristo, é o que ele nos ensina. Mas, em meio a isso, as pessoas se admiravam. Veja no verso 18. As pessoas tinham admiração por tudo que ele falava, mas os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Então, enquanto os homens escolhidos pelo Senhor, estavam ouvindo toda a crítica de Cristo, dizendo, é verdade, ele tem razão, eu estou errado, eu preciso me arrepender e me quebrantar diante do Senhor, os sacerdotes, os líderes, os anciãos estavam dizendo, a gente tem que matar esse homem. Ele está querendo acabar com nossa fonte de renda aqui, com o nosso comércio. E essa é a situação que encerra essa história. Ela vai ser retomada no verso 27, mas aí a gente dá uma pausa nela e vai para o poder da fé, que está aí no verso 20 até o verso 26. Quando eles saem do templo, depois de toda essa situação, certamente um clima bem tenso, eles vão passando nas ruas e encontram novamente aquela figueira, aquela árvore gigantesca, toda verde, agora estava completamente murcha até a raiz, é o que Pedro vai dizer. Então, Pedro, lembrando-se, no verso 21, falou, mestre, eis que a figueira, que amaldiçoasse, secou. Isso foi o que aconteceu. Cristo simplesmente disse, murche, e a árvore obedeceu e murchou. E simplesmente Jesus percebe que Pedro está com a curiosidade nesse texto, dizendo assim, Jesus, eu conseguiria fazer isso também? É como se Pedro estivesse perguntando, é só o Senhor que consegue murchar as coisas assim, eu não consigo também não. E Jesus percebe essa curiosidade de Pedro e responde com uma aula sobre oração. Parece que não faz muito sentido. Aos nossos olhos, lendo rapidamente o texto, se diz, oxe, ele estava falando da figueira, aí ele vai falar sobre oração, sobre perdoar os irmãos, o que uma coisa tem a ver com a outra? Mas tem tudo a ver. Jesus está dizendo a Pedro, nas entrelinhas, que sim, Pedro conseguiria fazer isso, se essa fosse a vontade de Deus, e se ele tivesse em comunhão com seus irmãos, e principalmente com o próprio Deus. Jesus vai dar essa aula que ele dá sobre oração, ensinando 3 coisas principais. A primeira é que a fé é completamente ineficaz se for a fé pela fé. Eu creio que vai acontecer, então vai acontecer. Não necessariamente, pode acontecer, há uma probabilidade. Mas não necessariamente. Minha fé não tem poder porque é minha fé e eu tenho fé na minha fé. A minha fé tem poder quando ela é depositada no Senhor, quando ela está dobrada diante da vontade do Senhor. Quando minha oração é a seguinte, Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí sim, minha oração foi atendida e aconteceu. Mas se eu simplesmente disser, vai chover agora, eu vou esperar muito e talvez não chova. Pode chover porque Campina está meio assim esses dias, mas provavelmente não vai chover porque a minha oração por si própria não tem esse poder. E é isso que ele está dizendo. Ele vai mostrar, vamos ler o texto novamente, né? Ele vai dizer assim, ao que Jesus lhe disse, tente fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então Jesus está mostrando que o alicerce da oração,
que o poder de mover montanhas ou secar figueiras não vem da nossa oração em si, não são as palavras que têm poder, mas é Deus que tem poder. É o Deus que tem poder sobre as palavras, que tem poder sobre as montanhas, que tem poder sobre as figueiras. É isso que ele está querendo ensinar a Pedro e aos discípulos que também estavam ouvindo essa situação. É pela generosidade de Deus, pela bondade de Deus, que os nossos pedidos são atendidos, quando são de acordo com a sua vontade. E somente assim. Essa é a primeira lição que Jesus vai dar nesse texto, aos seus ouvintes e também a nós, hoje aqui. A fé pela fé é ineficaz, assim como a fé nos sentimentos, né? Eu mereço, eu tenho sofrido muito, então Deus vai ouvir minha oração. Não necessariamente. Deus ouve a nossa oração quando ela é de acordo com a sua vontade. A segunda lição que Jesus vai trazer nesse momento aqui a eles é de que a fé não é presunçosa. A fé não busca as suas próprias vontades, ela não se ensoberbece. A fé não é simplesmente eu sou melhor do que vocês porque eu tenho algum poder e eu vou ser seminarista, então minhas orações têm 2 vezes mais chance de ser atendida do que a de vocês. Não funciona assim. As nossas orações têm poder quando são simplesmente humildes, humilhadas e ajustadas por Cristo. A gente teve, alguns meses atrás, um mês todinho sobre oração no culto das quartas, em que todas as quartas era ensinado sobre oração, e nessa ocasião o presbítero Itiel falou que é como se as nossas orações fossem filtradas, elas vão sendo conduzidas pelo Espírito Santo, pelo próprio Cristo, para que, embora a gente ore 1000 palavras, cheguem em Cristo, cheguem em Deus, as palavras certas. Ele conduz a nossa oração, que muitas vezes é cheia de coisa que não devia ter, que é cheia de defeitos, cheia de falhas, mas ele ouve simplesmente como ele sente como um aroma suave. E é isso que a gente tem que agradecer ao nosso Deus, que não é pela nossa oração, nem pelas nossas palavras, nem as bonitas, nem as feias, nem o nosso linguajar rebuscado, ou o nosso linguajar tão pobre, mas é porque Cristo, pela vontade do Senhor, nos ouve. Ele é um Deus relacional, que escuta o mais simples cristão pequenininho que está lá em cima, que ora ao Senhor, ao mais ancião, ao mais idoso, que fala com o nosso Deus. Ele se inclina para ouvir as nossas orações. E aí a terceira verdade que Cristo vai nos mostrar nesse texto é de que a oração envolve tanto perdão quanto fé. Ao orar, eu não simplesmente tenho que declarar e pedir e mandar que Deus faça porque Deus me deve, porque eu sou crente e pago o dízimo e aí ele está em dívida comigo. Não funciona assim. Ele vai mostrar que o perdão e a fé são a base da oração. Por que o perdão é base da oração? Porque nós fomos perdoados. A gente se comunica com Deus porque nós fomos perdoados por causa de Cristo. Então, se você não tem isso em mente, como você ora? A nossa oração tem que ser feita em nome de Jesus. É o que nós normalmente terminamos dizendo em nossas orações. Oramos em nome de Cristo porque Cristo derramou o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ter novamente esse relacionamento aberto, esse relacionamento direto com o próprio Deus, sem precisar mais de matar cordeiros, derramar sangue dos animais. Agora nós temos um relacionamento direto com um único intermediário, Jesus Cristo, para com o nosso Deus. E é isso que ele está mostrando aí. Que ao percebermos que fomos perdoados, devemos também perdoar os nossos irmãos. Como eu consigo orar a Deus, ter as orações de 47 minutos, as orações mais lindas que todo mundo chora ouvindo, mas simplesmente eu vivo intrigado com todos os meus irmãos. Eu não tenho um relacionamento horizontal, eu simplesmente vivo uma aparência de relacionamento vertical. Certamente não funciona assim. O nosso Deus, ele nos colocou em comunidade para que perdoássemos uns aos outros, para que vivêssemos a vida comum uns com os outros. Quando você chora, eu choro com você. Quando você está feliz, eu fico feliz também. Essa é a vida cristã. E assim nós podemos orar verdadeiramente, sabendo que perdoamos uns aos outros porque Cristo nos perdoou. E se eu fui perdoado por Cristo da minha imensidão de pecados, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Se houve tão grande perdão para mim, por que eu vou rejeitar perdão, não vou ceder perdão para pequenos problemas, pequenas faíscas que acontecem entre os irmãos? Cristo está mostrando isso a Pedro, que é muito importante que ele perdoe, né? Ele diz: se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, por fim, nessa seção do texto, lembremos que orar é como convidar
o poderoso braço do Senhor, o poderoso braço de Deus para a nossa situação. Devemos crer que Ele sim, Ele pode dizer à montanha que vá, que suba, que desça, que suma, que apareça. Esse é o nosso Deus. Ele tem todo o poder sobre todas as coisas. E é a Ele que nós oramos. Esse deve ser o nosso sentimento. Quando nós ensinamos as crianças a orar normalmente, nós dizemos, orar é falar com Deus, orar é falar com o Papai do Céu. E elas têm que ter essa compreensão de que o Papai do Céu, de que o nosso Deus é o Deus que move montanhas, se assim for a sua vontade. Que Ele faz com que a figueira murche, e Ele também pode fazer com que a figueira floresça, dê muitos frutos. Ele é o Deus que ouve a nossa oração, que atende o nosso clamor, que escuta o nosso gemido, que colhe as nossas lágrimas no travesseiro de noite pelos sofrimentos da vida. Ele é o nosso Deus. A Ele nós oramos. É Ele que nos ouve. E essa deve ser a nossa compreensão. A nossa oração tem poder, há muitos livros sobre isso, mas o único poder que a nossa oração tem é se for em Cristo. É se for por causa de Cristo, se for para a glória de Deus e benefício de todo o seu povo. Assim nossas orações são poderosas. É isso que Tiago vai falar lá na frente, dizendo que muito pode a oração do justo em seus feitos, porque o justo ora por causa de Cristo. Ele ora a Cristo. Ele ora para que o nome de Cristo seja glorificado. Assim seja também a sua oração, assim seja também a minha vida de oração. Oremos a Cristo, para a glória dele e benefício do seu povo. E então, chegamos à última sessão desse texto, que é uma retomada de história. Veja, vamos ler novamente o verso 18 e depois vamos ao 27. No verso 18 diz assim: E os principais sacerdotes e escribas, ouviam todas estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Verso 27. Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: Com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me. E eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Nessa última cena, nessa última sessão, Jesus está novamente com esse grupo de pessoas, os principais sacerdotes, escribas e anciãos. O mesmo público do templo, quando Jesus revirou as mesas. Eram os mesmos homens. Jesus está diante deles novamente. E eles agora, já que tinham tramado lá no verso 18, estavam tramando a morte de Jesus, no verso 27 em diante, eles tentam realmente pegar Jesus na palavra. Eles perguntam: E aí, Jesus? Quem te deu autoridade para revirar as mesas? Quem te deu autoridade para mudar assim na casa do Senhor? Porque eu sou seminarista, ele é presbítero, mas e tu, quem és? Quem foi que te deu autoridade? E aí Jesus, de modo muito sábio, responde essa pergunta com outra pergunta. A pergunta capciosa aí feita pelos escribas, sacerdotes e anciãos era simplesmente para que Jesus Cristo falasse qualquer palavrinha que o pudesse levar à condenação. Se ele dissesse: Eu me dei autoridade, eu sou Deus, eles diriam: Esse homem está dizendo que é Deus, temos que matá-lo. Esse homem está dizendo que ele tem autoridade, mas na verdade a autoridade somos nós. Então qualquer palavra de Jesus que pudesse ser usada seria utilizada para gerar mais rebuliço e finalmente levar Jesus à cruz. A questão é, eles tinham tanto medo dos homens que eles não podiam simplesmente começar uma mentira sobre Jesus. Eles não podiam dizer: Jesus está espalhando mentiras aí, porque todos os homens se maravilhavam dos seus ensinos e da sua doutrina. Então Jesus já tinha conquistado o povo, mas os sacerdotes, os líderes, os pastores, esses estavam contra o próprio Jesus Cristo. Jesus não tinha as credenciais humanas, ele não fez um curso do SPN, ele não era um rabino, ele não fez um curso para ser rabino, ele simplesmente tinha a credencial divina, filho do Deus Altíssimo. E isso era a autoridade que ele tinha para poder revirar as mesas e purificar o templo.
Então vamos à resposta de Jesus dessa pergunta tão capciosa. Nos versos 29 e 30, ele faz essa indagação de volta aos escribas, sacerdotes e anciãos. Pode até parecer que Jesus saiu do foco. Eles perguntaram sobre a autoridade e Jesus simplesmente começa a falar de João Batista. Se fosse uma redação do Enem, talvez ele tivesse tirado um 0, assim, fugiu do tema. Mas ele não fugiu do tema. Ele estava dizendo que ele é como João Batista. Os sacerdotes, escribas e anciãos, eles certamente sabiam que o batismo de João, que a autoridade de João, foi entregue pelo próprio Deus. Ele era um profeta. Mas eles não podiam admitir isso. Porque se eles admitissem, eles também teriam que reconhecer que Jesus tem a mesma autoridade. Que Jesus também foi enviado pelo próprio Deus. Que ele é o Filho de Deus. E aí eles não teriam mais motivos para poder matar Jesus. Então, diante disso, eles simplesmente mentem. Eles simplesmente falam, não sabemos. Não sei quem deu autoridade a João. Assim também eles não saberiam quem deu autoridade a Jesus Cristo. O que fica claro nesse texto é que para Jesus virar o jogo assim contra os sacerdotes, escribas e anciãos, é que ele tinha certeza de que aqueles homens, os líderes do templo, os pastores, os presbíteros, os sacerdotes, os anciãos, eles estavam mais preocupados com a aprovação dos homens do que com a aprovação do próprio Deus. O medo deles de ser rejeitado por Jesus era mínimo, tanto que eles mentem na cara de Jesus. Mas diante dos homens, não, eles temiam os homens. Se a gente perder essa boquinha aqui de ganhar todo esse dinheiro que a gente ganha, de ter toda essa mercadoria passando no templo, a gente vai realmente ficar muito mal. Mas se Jesus rejeitar a gente, não, tá tranquilo, Jesus é só mais um louco, então a gente pode simplesmente mentir para ele. Isso era o pensamento daqueles homens ao mentir diante de Jesus. E Jesus, ele encerra essa discussão e também esse capítulo de uma forma fantástica. Muito nos ensina o nosso Cristo nesse final. Vamos ler o verso 33 novamente. Ele diz: Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Gente, isso aqui fala tanto ao nosso coração. Jesus está dizendo a nós, que hoje ouvimos a palavra muitos anos depois do acontecimento, que nem toda discussão vale a pena. Que não vale a pena perder tempo com sacerdotes, escribas e anciãos que querem o mal de Cristo. Que você não precisa desgastar toda a sua saliva, todos os seus argumentos para tentar convencer quem odeia a Jesus Cristo. Eles queriam matar Jesus Cristo, ele sabia disso. Mas ele não ia perder tempo dizendo, olha, porque eu fiz isso e... Ele sabia que aquela era uma situação que o próprio Deus ia resolver. Ele sabia que eles perceberiam que ele era, sim, o Messias, o filho de Davi esperado, o prometido na cruz. A gente precisa ter isso em mente. Nem todas as nossas discussões glorificam a Deus e exaltam a Cristo. Muitas vezes nós nos debatemos, perdemos nosso tempo, perdemos amizades por questões não centrais, questões que não glorificam a Cristo. E ele está ensinando aqui como é que a gente resolve isso. Tá bom, eu também não sei. Também não conto a vocês. Muitas das vezes, essa atitude temos que ter também. Cristo anuncia a sua verdade, a sua justiça. Ele realizou milagres. Esse é o 18º milagre realizado aqui, só no Evangelho de Marcos. Os homens não quiseram reconhecer, questionaram a sua autoridade. No capítulo 10, muitas perguntas foram feitas sobre divórcio, sobre muitos temas específicos. Cristo respondeu tudo com maestria, com sabedoria. E agora, no capítulo 11, ele encerra esse discurso, esse diálogo. Nem eu tampouco digo com que autoridade faço essas coisas. No que nós temos investido nossos esforços. Se não foi anunciar o reino de Cristo, se não foi anunciar Cristo, também não diga com que autoridade você faz essas coisas. Se poupe, poupe o reino de Cristo. Muitas vezes a gente se mete em tantas brigas que as pessoas criam um certo bloqueio. Os evangélicos são muito briguentos. Eles discutem por todas as coisas. É assembleiano brigando com presbiteriano, é católico brigando com evangélico e por aí vai. Certas brigas valem a pena por causa de Cristo. Mas Cristo está mostrando que nem tudo vale a pena. Se sua briga não vale a pena, imite Cristo. Imite o Senhor.
Ele nos ensina que não devemos nos alongar nessas discórdias, nessas discussões que não glorificam o seu nome, nem fortalecem a sua igreja. É assim que ele encerra, assim que nós encerramos também esse capítulo 11. Vamos ter um momento de oração e nossa irmã Socorro Teles nos conduz em mais um cântico. Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor é o bendito que veio em nome de Davi, o reino que veio e dura para sempre. Hosana, Senhor, vem e salva-nos, te pedimos, precisamos da tua redenção, precisamos da tua reconciliação, do teu perdão, Pai. Te agradecemos porque por causa de Cristo, todo o templo foi purificado, nossos corpos foram purificados e agora podemos te adorar, sem mais a escravidão do pecado, sem mais as algemas que pesavam sobre nós. Pai, te pedimos que se há entre nós discussões, discórdias, que o teu nome intervenha nisso tudo. Lembra-nos que é por causa de Cristo que lutamos, que é somente pela causa de Cristo que devemos nos afadigar. Te pedimos, ó Deus, que assim seja durante toda a nossa vida, que nossas únicas lutas sejam para proclamar a tua salvação, proclamar a esse mundo perdido que há esperança em Cristo. Esse é o nosso desejo, essa é a oração da igreja contrita e quebrantada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.